Olá, bom dia a todos. O meu nome é Daniel Borges Fialho, eu sou médico neurologista com residência médica e título de especialização em neurologia, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia com especialização em transtorno do espectro autista. Hoje o vídeo é sobre muitas perguntas que me foram feitas, as quais nós vamos responder agora. Atraso de fala, escola, relação entre família e escola, diagnóstico. Então, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo. É muito importante que cada vez mais a neurologia seja levada a mais e mais pessoas. Vamos começar então pela questão número 1 que me foi pontuada. É correto afirmar que cada criança tem o seu tempo? A resposta é não. Um não bem grande. Essa frase que cada criança tem o seu tempo é uma frase que atrasa terapias e atrasa sobremaneira os diagnósticos. Eu costumo dizer que cada criança tem o seu tempo, desde que ela faça as terapias. Por quê? Porque é muito comum as pessoas verem crianças com atrasos de fala, atrasos para caminhar. Existem marcos de desenvolvimento. Esses marcos de desenvolvimento devem ser observados. Exemplo, se tu tem uma criança que no primeiro ano de vida dela, ela já atrasou 2 marcos, mas depois ela realizou, sempre nós devemos ficar atentos, porque pode haver um transtorno de desenvolvimento. É de extrema importância que nós entendamos que os marcos de desenvolvimento são extremamente importantes para que se tenha um modo de avaliação. Então, se eu tenho uma criança que com 1 ano de idade ela não começou a falar, por exemplo, monossílabos ou dissílabos como pá, pá, papa, ou má, dá, isso já é um atraso de fala. Com 1 ano e 6 meses, a criança precisa estar falando. Com 1 ano e 2, no máximo 1 ano e 3 meses, a criança precisa estar caminhando. Se ela não faz isso, ela tem um atraso e ela precisa ser avaliada. Não esperem, não fiquem esperando, mas comigo era assim, com o fulano era assim. Não é assim que se trata a neurologia infantil. Se peca pela ação, não pela omissão. Atrasos de desenvolvimento, atrasos de marcos são extremamente importantes e devem ser, sim, sempre avaliados. A questão número 2 que me foi pontuada é: quando considerar um atraso de fala? Os atrasos de fala geralmente são a primeira condição que levam as famílias, o que leva as famílias à consulta, o que leva as famílias à terapia. É muito importante que antes de que vocês levem a criança para uma avaliação fonoaudiológica, que ela passe por uma avaliação com um neurologista infantil. Por quê? Porque os atrasos de fala, eles podem ser somente um atraso de fala, como pode ser por um transtorno específico de linguagem, como essa criança pode ter uma deficiência intelectual, como essa criança pode ter um transtorno do espectro autista ou outras patologias. Então é extremamente importante que, se há um atraso de fala, essa criança seja avaliada por um neurologista infantil. Como a gente detecta o atraso de fala? 1 ano, a criança obrigatoriamente tem que estar falando monossílabos ou dissílabos, certo? Pá, mamá, papa. Então, se ela não está falando, já é um atraso de fala. Mas nós temos um marco extremamente importante. 1 ano e 6 meses, 18 meses, essa criança obrigatoriamente tem que estar falando algumas palavras. No mínimo, entre 8 e 10 palavras, essa criança precisa estar falando aos 18 meses. Senão, é um atraso de fala muito importante já e ele deve ser manejado. Lembrem-se do que eu falei na primeira pergunta, não fiquem esperando as coisas acontecerem. Mas o fulano era assim, depois ele falou,
É muito mais comum nós termos crianças com atrasos de fala que vão permanecer com atrasos de fala do que crianças que têm atrasos de fala e que vão recuperar essa fala num curto período de tempo e vai ficar tudo legal depois. É muito importante que a gente entenda isso. Atrasos de fala são extremamente importantes e devem ser vistos muito cedo. 1 ano e 6 meses, 18 meses é um ponto de corte extremamente importante. A criança precisa estar falando entre 8 e 10 palavras, senão há um atraso de fala muito importante. Questão número 3. Me pediram para conversar sobre alguns transtornos escolares também, alguns transtornos de aprendizagem. Nós vamos conversar sobre alguns deles. Isso dá um livro, Transtornos de Aprendizado, então nós vamos falar sobre alguns. Nós temos a dislexia, que é um transtorno de aprendizado da leitura. Nós temos a discalculia, que é um transtorno de aprendizagem linkado à matemática, né? Exclusivamente com a matemática. Nós temos a disortografia, que é um transtorno de aprendizagem da escrita, né? E nós temos os transtornos mistos das habilidades escolares, quando a gente tem uma dificuldade em todas as matérias, certo? É muito importante que a gente entenda que o diagnóstico se faz extremamente importante, principalmente no mais comum deles, que é a dislexia, e no transtorno misto das habilidades escolares. A dislexia, que é um transtorno de leitura, um transtorno que também se dá pela uma dificuldade de escrita também, é de extrema importância e o diagnóstico dele só é possível depois que essa criança tem um processo de alfabetização adequado. Então, é necessário que se faça um processo de alfabetização adequado para que depois se faça o diagnóstico da dislexia. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre dislexia e há sinais anteriores a isso na criança com 2, 3, 4, 5 anos que nós podemos pensar que essa criança tem uma chance maior de ser disléxica no futuro. Outra coisa importante não existe dislexia se essa criança tiver um transtorno do espectro autista ou se essa criança tiver uma deficiência intelectual. Obrigatoriamente o termo dislexia passa por uma cognição ok. Então, é sempre importante que a gente tenha certeza que cognitivamente as coisas estão legais, ou seja, que não há um atraso cognitivo, uma deficiência intelectual ou mesmo um transtorno do espectro autista, para que depois se faça o diagnóstico de dislexia. Isso atrasa muito e muito, muito a adequação escolar, atrasa o ganho escolar, faz com que as crianças não queiram ir à escola, tenham repulsa pela escola, porque muitas vezes ela não consegue ler. É de extrema importância isso. Dentro desses transtornos de aprendizagem, uma coisa muito importante é a deficiência intelectual. Nós precisamos detectar as crianças que têm deficiências intelectuais o mais cedo possível para que possamos ajudá-las. Então, se há uma dificuldade escolar, essa criança tem mais do que 6 anos, o aprendizado está sendo feito com uma dificuldade muito grande, essa criança não consegue agregar conteúdos, ela deve ter uma avaliação com o neurologista infantil. É muito importante que se faça isso. A pergunta número 4 que me foi feita é: estando o professor em sala de aula e uma criança tendo uma crise, seja uma crise comportamental ou uma crise sensorial, como a gente lida? Muito importante isso, certo? Primeira coisa, não chamem os pais, certo? Muito importante isso. Não chamem os pais. Quando você chama os pais, você está criando muitas vezes um comportamento de esquiva, um comportamento de fuga, onde ele vai entender que se ele tiver uma crise, ele vai poder sair da escola porque vocês vão chamar os pais. Então não chamem os pais. Essa é a primeira coisa. Mais importante do que como lidar com uma criança em crise, que isso é um tópico gigantesco, é como entender e antecipar a crise. Se você está com uma criança e essa criança começa a parar o que está fazendo, começa a ficar mais agitada, começa a ficar um tantinho mais agressiva, logo ela está migrando para a crise. Então, é no processo onde ela para o que está fazendo e fica mais agitada que a gente precisa mudar o foco de uma forma muito rápida. Geralmente uma carta na manga
é sempre ter alguma coisa ou oferecer alguma coisa que essa criança gosta muito. Nesse momento a gente consegue mudar esse foco e tentar não fazer com que essa criança vá até a crise. Existem duas formas de tratar uma criança dentro da sala de aula. Existe uma forma estruturada, que existe início, meio e fim, que é o que a gente basicamente faz quando a gente trabalha dentro de uma sala de aula. Então eu vou me propor a iniciar com esse conteúdo, passar para esse e findar com esse. Mas algumas crianças nós precisamos tratar elas de uma forma mais naturalística, fazendo com que essa criança nos dê o feedback e ela construa o conhecimento dela, mostrando ou relacionando com coisas que ela gosta. Isso vai fazer com que você diminua a chance de uma crise. Não estruture muito os conhecimentos ou a sala de aula ou os tópicos de sala de aula. E a rotina visual é extremamente importante. O que vai ser feito agora? O que vai ser feito depois? É muito importante que isso também seja feito. Por quê? Porque senão você corre o risco de uma crise. E lembre-se, a crise não começa lá em cima. O incêndio não nasce grande. Então, se a criança para o que ela está fazendo e se a criança começa a ficar mais agitada, ela já está migrando para a crise. Então é ali que você precisa resolver. E a forma de resolver é: ofereça alguma coisa que ela goste. Mude o foco. Não se mantenha rígido. A inflexibilidade, a rigidez de comportamento deve ser da criança. Não pode ser nossa, não pode ser do terapeuta e não pode ser do professor também. Não é tão simples. Quinta pergunta que me foi feita é: qual a diferença entre crise e birra? Vamos pontuar. Birras, elas acontecem pela imaturidade. Então elas acontecem geralmente do primeiro ano até os 4 anos de idade, com uma média entre 2 e 3 anos. A birra acontece quando ela quer muito alguma coisa e não é dado a ela o que ela quer. A diferença maior de crise e birra é o processo de organização. Quando acontece a birra, se eu ofereço aquilo que a criança quer, no mesmo tempo que ela recebe o que ela quer, ela se reorganiza. Na crise, seja uma crise comportamental ou uma crise sensorial, ela não se organiza de forma rápida, ela demora para se reorganizar. E lembrem-se, birras são comuns pela imaturidade. Crises existem por alterações comportamentais. Então, na birra, eu entrego o que ela quer e automaticamente ela se organiza. Na crise, não adianta a gente, por exemplo, dar o que ela quer muitas vezes. Por quê? Porque quando ela entrou em crise, ela entra num ciclo de crise e ela não consegue se organizar. Então, lembrem-se do que eu já falei na questão anterior. O mais importante é antecipar as crises e não depois remediá-las, porque será muito mais difícil. Questão número 6 que me foi perguntada: as tecnologias no processo de aprendizagem. As tecnologias vieram para ficar, isso é uma condição óbvia. Muito importante é que nós devemos utilizar as tecnologias a nosso favor, não contra. Sempre o notebook, o tablet, os vídeos são muito importantes para o aprendizado, porque se pode, por exemplo, utilizar uma aula que foi dada na Universidade de Harvard e trazê-la para cá, para o nosso contexto, mostrando um vídeo que foi feito lá, os alunos conseguem aprender aqui também. Mas o mais importante dentro disso é o malefício que as telas podem causar. A literatura nos refere mais ou menos um tempo em relação às telas, que vão de crianças de 0 a 2 anos, nada de telas. Crianças de 2 a 5 anos, 1 hora por dia de tela. Crianças maiores, em torno de 3 horas por dia de tela. É fácil fazer isso? Não, não é. Nem eu consigo fazer com meu filho também. Então, falar é fácil, fazer é extremamente difícil, mas a minha função é dizer o que é o correto.
como cada pai, como cada escola vai agir, é uma forma diferente. Mas lembrem-se, as tecnologias são extremamente importantes, desde que bem utilizadas. Questão 7 que me foi pontuada é a relação de um binômio extremamente importante, família e escola. Família e escola devem andar juntos, devem caminhar juntos em busca de um diagnóstico, em busca de uma melhor estrutura curricular, de uma melhor sala de aula, em busca de terapias, se forem necessários, para essa criança. Mas é muito importante que a família escute a escola. Quando um professor olha para você, pai, e diz: pai, o seu filho tem um comportamento diferente das outras crianças. Nossa primeira resposta enquanto pais, muitas vezes, é: não é assim. Pensem antes de responder. Por que aquele professor está me dizendo isso? O professor é o primeiro terapeuta da maioria das crianças. É ele que faz a suspeita, muitas vezes, do diagnóstico de um TDAH, de um diagnóstico de dislexia, até mesmo de um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, família, se o professor conversar com vocês e sugerir a vocês alguma avaliação, façam. Conversem com o neurologista infantil. E você, professor, escola, encaminhem as crianças para o neurologista infantil. Não encaminhem as crianças para terapias de forma direta. Encaminhem para uma avaliação inicial. Porque quando a gente encaminha para alguma terapia de forma inicial, muitas vezes a gente perde o fio dessa meada. E é muito importante que o norte seja bem construído. Então, família e escola devem andar de mãos dadas, porque uma depende da outra. O professor passa 4 a 5 horas com seu filho dentro da sala de aula. Ele merece respeito, merece carinho, assim como as famílias também. Questão número 8 que me foi colocado: o diagnóstico é o ponto de partida ou a linha final de chegada para uma criança que é um aluno ou um paciente? O diagnóstico sempre é um ponto de partida. Sempre que nós fazemos um diagnóstico, nós temos um norte a partir daí, porque o diagnóstico não serve somente como um número ou somente como uma palavra. Ele deve servir como ponto de partida para terapias, para mudanças de comportamento na família e mudanças de comportamento da escola também. Mudanças no desenvolvimento dessa criança e principalmente, muitas vezes, as terapias, às vezes associado ou não a um tratamento medicamentoso. Mas sempre o diagnóstico é importante. Lembrem-se, não fujam do diagnóstico. O diagnóstico está sendo feito para auxiliar o seu filho. O diagnóstico está sendo feito para auxiliar o seu aluno. Então, se há alguma coisa diferente em uma criança, isso deve ser avaliado o quanto antes. É de extrema importância que, por exemplo, os diagnósticos de transtorno do espectro autista não sejam feitos como a média do Brasil, que é em torno de 5 anos. Nós queremos diagnósticos o mais cedo possível. Com 1 ano e meio, se tiver atrasos, devem fazer terapias. Ah, mas a gente não vai ficar esperando. Não, nós não vamos ficar esperando nada. Lembrem-se, o diagnóstico é o ponto de partida, a partir do qual nós vamos tecer uma teia gigante de terapias, de ajuda, de mudança da escola, de mudança da família, para que nós possamos ajudar essa criança a ter um futuro melhor. Tudo que a gente faz é pensando no futuro dessa criança. O futuro dela começa muito cedo, seja na família, na escola, com as terapias, seja de qualquer forma. Mas o futuro começa cedo e é muito importante que a família e a escola caminhem juntos para que nós possamos melhorar o futuro das nossas crianças. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês compartilhem, vocês deixem os seus comentários. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. Eu estou à disposição para ajudá-los. Um abraço fraterno a todos.